Saímos de Edimburgo e atravessamos a ponte que cruza o Firth of Forth. Dirigimos por 2 horas em direção ao castelo de Dunnottar. Estava um dia lindo de início de primavera. À medida que avançamos em direção ao norte da Escócia, eu vou ficando mais empolgada. Que bonito. Eu sempre quis conhecer a região dos povos dos Pictos. E o castelo de Dunnottar, antes de ser um castelo, ele era um forte dos Pictos, muito tempo atrás. Olha o lugar. Um forte muito bem localizado, num cliff de 150 metros de altura, de dificílimo acesso. Apenas uma entrada chega na fortaleza. Uma escadaria sinuosa indica o caminho para nós. Enquanto eu desço ela, eu imagino como seria chegar a cavalo nesse local. O castelo de Dunnottar começou a ser construído por volta do início do século XIII, ano 1200 e pouquinho. Menos de 100 anos depois, William Wallace invadiu o castelo, passando por um túnel por sob as pedras. Oficialmente, só há uma entrada para o castelo e ela é protegida por uma guarnição de canhões e artilheiros. O quarto onde ficavam os soldados fica logo na nossa frente, subindo a escadaria. Realmente, Dunnottar parece uma fortaleza quase que impenetrável. Ao entrarmos, nos deparamos com um grande pátio e uma área verde. É válido mencionar que a fortaleza de Dunnottar era praticamente uma vila. Ela era autossuficiente. Tudo que era consumido era plantado e cultivado, e os animais criados neste pequeno espaço cercado por pedras e pelo mar. Olhando toda essa área verde, é possível imaginar a vida do vilarejo. Avançamos em direção ao palacete, olhando de frente para a capela do castelo de Dunnottar. A capela é uma das construções mais antigas, do início do século XIII. O local onde os nobres viviam era mais ao fundo, uma construção bem fechada com um grande poço no meio. Um monte de quarto igual. Uma lareira. Uma janela, aí põe o baúzinho, caminha e estamos aí, vá lá. Além dos quartos do regente, da condessa, da cozinha, dos criados, há uma série de quartos iguais que provavelmente era destinado aos nobres visitantes. Vamos entrar naquela então. Esse aqui é igual, né? Já vi. Eles têm simetria, assim. Tem. Vai, pode entrar. Mais um quarto igual. Essa chaminé que sobreviveu mais, ela tá fechada. Ainda até... aquele devia ser o quarto das pessoas importantes. Nos aproximamos da capela, onde lemos que no dia que William Wallace entrou pelo túnel sob as pedras, ele invadiu a fortaleza e prendeu todos os ingleses dentro dessa capela, que ele colocou fogo e todos morreram. Através de uma porta mais aos fundos, entramos numa área que parece ter sido dos trabalhadores da fortaleza. O chão desse lugar era coberto de palha, que de quando em quando era trocada. Imagina a sujeira. Uau. Bem legal, hein? Que era um fornão. Devia ser um forno de comida. As pessoas comiam aqui. Cozinhava aqui, olha. Provavelmente iluminado por tochas, hoje é um local muito escuro, mesmo em plena luz do dia. É onde era feita a cerveja, os pães. Na parede, uma menção de que há muitos relatos de que fantasmas foram vistos nessa região da fortaleza. Um dos mais famosos é de uma mulher picta.
Ela é vista frequentemente andando pela cervejaria à procura de seus 2 filhos, que foram raptados e cristianizados. Cozinha de 1500. Aqui devia ser a pia. Aqui ele joga o lixo pra ir pra fora. Sim, aqui um fogão. Um forno de pão e um caldeirão pra panela. Legal. Olha a chaminé. A fumaça subia por aqui. Uma chaminé. E tinha uma vista mais ou menos. Vestinha bem mais ou menos. Eu não tinha visto. No andar de cima da grande cozinha, onde a comida era feita todos os dias, um grande salão de jantar nos aguarda. O segundo andar é a área nobre do castelo. Sala de jantar com uma super lareira. Nossa, uma super lareira, hein? E os corvos ali em cima. Sala de jantar. Ou seja, o telhado aqui é de madeira. Era. Pelo menos tinha armação de madeira. E telha de pedra. Uma vistinha. Da sala de jantar meio feinha, né? Ao lado da sala de jantar, uma pequena sala do governante. Olha, aqui tá preservado. Ó, eles deixaram umas janelas. Foi ver assim. Conseguiram preservar o teto dela e é possível ver belíssimos detalhes no teto de madeira. Acima da lareira, lemos os dizeres que ela foi construída em comemoração à defesa da honra da Escócia em 1652, por George e sua esposa, Elizabeth Douglas. Seguimos para os quartos da condessa e do conde. Quartinho com vista pro mar, esse é o quarto da condessa. Na placa é dito que em 1650 o próprio rei Charles II dormiu no quarto do conde mariscal, provavelmente o quarto mais confortável de todo o castelo. Acima da lareira um brasão com um moto da família. Através da diversidade nós seguimos em frente. Realmente viver aqui não devia ser fácil. Descemos as escadas e vamos para a região do castelo mais próxima do penhasco. Ali eu encontro um dos ambientes mais macabros que eu já estive em toda a minha vida. Por uma fonte de altura. 122 homens e 45 mulheres foram feitos prisioneiros aqui. Sofreram privação, fome, né? hardship e torture. Em 1685, o conde de Argyll se rebelou contra o rei James. E assim, o rei escocês prendeu quase 170 pessoas por se recusarem a se juntar à igreja presbiteriana. Por divergência religiosa e política, todas essas pessoas foram jogadas
encarceradas por meses nessa catacumba, nessa cripta. A maioria morreu lá dentro, de frio, doença e fome. Alguns fugiram, alguns caíram, precipício abaixo. Outros juraram se juntar ao rei e foram libertados. E alguns poucos outros foram enviados em navios para as Américas. Imagine 170 pessoas amontoadas nesse local fechado, na beira de um precipício, no mar. Frio, vento, sujeira e fome. Cara, sabe o que eu fiquei pensando? A cozinha, onde eles faziam pão e tal, é do lado da cela dos presos. Imagina ouvir as pessoas e o cheiro. Cozinhando. E o cheiro e os caras presos. Aí o pessoal comendo. Descendo uma escada pelo lado externo, mais à frente, há o buraco do ladrão. É basicamente um quartinho minúsculo, solitário, sem janelas, onde aqueles que cometiam ofensas menores passavam poucos dias. Devia ser uma estadia tão horrível que eles não voltavam a repetir os seus crimes. O céu tá muito bonito atrás de você. Seguimos agora para o lado onde ficavam o estábulo, o local de trabalho do ferreiro, a couraria e o alojamento dos soldados. Mas antes passamos em frente às ruínas de um palacete. Os aposentos de Waterton. Era um casarão construído pelo conde no século XVI para sua filha e o seu genro, para que eles pudessem viver uma vida de casados separados da casa principal. Logo atrás de nós chama a atenção a enorme chaminé construída para os trabalhos do ferreiro. E o Smith? Olha o fornão. Eu vou enfiar essas coisas ali, os logs. Olha o tamanho da chaminé do Smith, Fê. Nossa última parada é a torre onde viviam os guardas, os comandantes, a região de proteção do castelo. Conta a história que, assim como aconteceu com o castelo de Tantallon do meu vídeo anterior, Oliver Cromwell também atacou esse castelo em 1651. O objetivo dele era pegar as joias inglesas, mas quando ele conseguiu finalmente entrar, ele não achou nada. Diz a história que uma dama colocou as joias num cesto e baixou esse cesto em direção ao mar, onde alguém as escondeu numa caverna. É dito que foi por essa entrada que o William Wallace chegou, por um buraco pela pedra. Parece cena de filme mesmo. No chão, bem ao lado dessa torre, há uma placa escrito Covil do Leão. Sim, por um tempo o conde teve um leão de verdade vivendo num covil ali. Ele viveu pouco tempo e a condessa reclamava dos rugidos dele à noite que a impediam de dormir. Nos despedimos de Dunnottar. Próxima parada, Aberdeen e o Parque de Cairngorms.